Biografia de Napoleão Bonaparte Parte 1. Olá, bem-vindo ao canal Biografias Históricas. Hoje vamos relembrar e conhecer fatos, situações, não muito relatada na vida de um dos maiores estrategistas militares de todos os tempos. De um simples tenente conseguiu uma ascensão rápida e invejável na carreira militar que poucos conseguiram conquistar em vida. Napoleão Bonaparte era conhecido por ser um líder carismático, ambicioso e determinado, além de ser considerado polêmico e imponente da história. Como um líder militar brilhante, e sua habilidade para inspirar confiança e lealdade em seus seguidores, e ainda a capacidade de manter o autocontrole diante de situações tensas e complexas. Um homem de opinião forte que não tinha medo de tomar decisões difíceis, mesmo quando elas eram impopulares. Ele também era conhecido por sua capacidade de se comunicar eficazmente, tanto em discursos públicos quanto em correspondências privadas. Sua teimosia e seu desejo de tudo controlar nos mínimos detalhes, por ser muito ambicioso e estar sempre buscando expandir seus territórios e aumentar seu poder, foi acusado de ser egocêntrico e de não confiar nas opiniões de outros. Napoleone de Bonaparte nasceu na ilha de Córcega, na cidade de Ajaccio, França, em 15 de agosto de 1769, seu pai Carlo Maria de Bonaparte, jurista, advogado talentoso e político da Córcega, que lutou pela independência da ilha contra a dominação francesa, e sua mãe Maria Letícia Ramolino, eram simpatizantes da causa nacionalista corsa, liderada por Pasquale Paoli. Seus pais casaram-se muito jovens, em 2 de junho de 1764, quando ele tinha 18 anos e ela tinha 14 anos. O casal eram aristocratas também originários da Córcega. O nascimento de Bonaparte ocorreu 1 ano e 3 meses após a assinatura do Tratado de Versalhes entre a República de Gênova, uma antiga comuna da Itália, que transferiu a Córcega para a França. Gênova endividada, não possuía outra alternativa, coloca Córcega em penhor à França, para pagar seus débitos. Não havia probabilidades de que Gênova, que estava em declínio, pudesse vir a quitar suas dívidas de outra forma. Nem Gênova era capaz de suprimir a luta pela independência da Córcega. Assim sendo, Gênova foi constrangida a vender a Córcega para a França de Luís XV. Os habitantes da Córcega, antes 15 de maio de 1768, eram considerados genoveses, e tinham a língua oficial o italiano, já que a ilha era governada pela República de Gênova. Embora a identidade nacional da população da Córcega tenha sido influenciada por diferentes culturas e poderes ao longo dos séculos, a maioria da população da época considerava-se genovesa. Em setembro de 1768 a França começou a conquista da Córcega, ganhando o controle militar total da ilha. A resistência corsa terminou com a derrota da Batalha de Ponte Nuevo em 1769, que trouxe consigo a imposição da legislação francesa e a obrigação de adotar o francês como língua oficial na Córcega. E até a Revolução Francesa, a ilha era considerada propriedade pessoal do rei Luís XV da França. Letícia Ramolino, mãe de Napoleão, era conhecida por sua forte personalidade, por sua beleza e liderança na família. Não teve nenhum interesse em aprender a língua francesa e nunca conseguiu escrevê-la. Carlo de Bonaparte tentou negociar com os franceses uma maior autonomia para a ilha, mas não obteve sucesso. Em 1771, ele se tornou um dos membros do Conselho Supremo da Córcega, em Bastia, que era o órgão legislativo e executivo do governo local sob o domínio francês. Este conselho tinha autoridade limitada e estava sujeito à supervisão das autoridades francesas, mas representou uma forma de governo local na Córcega após a anexação. Foi nesse cargo que ele obteve o reconhecimento de um título de nobreza para sua família com base em documentos obtidos em Florença. Isso permitiu que ele representasse a nobreza da circunscrição de Ajaccio nos Estados Gerais da Córcega e também lhe concedeu um assento no Conselho dos Nobres XII, Conselho des Nobles XII.
Essa posição política foi significativa na trajetória da família Bonaparte. Lhe concedeu um status nobre na Córcega e permitiu que ele participasse ativamente da política local. O patriarca dos Bonaparte ainda administrava os bens da família, que incluíam principalmente rendimentos obtidos com a criação de ovelhas nas comunas de Alata e Bocognano, localizadas na Córcega. Ovinocultura era uma atividade econômica importante na Córcega naquela época. Juntos, eles tiveram 13 filhos, todos nascidos em Ajaccio, Córcega entre 1768 e 1784. 5 deles morreram, 2 ao nascer e 3 na infância. Napoleão Bonaparte foi o segundo filho do casal, nascido em 15 de agosto de 1769, dos quais chegaram à idade adulta 8 filhos. Os irmãos de Napoleão eram José Bonaparte, irmão mais velho de Napoleão Bonaparte, nasceu em 7 de janeiro de 1768, foi rei de Nápoles e depois da Espanha, por imposição de seu irmão. Ele tentou governar com moderação e reformas, mas enfrentou forte resistência dos povos desses países, que o viam como um usurpador. Luciano Bonaparte nasceu em 21 de maio de 1775, o terceiro filho de Carlo e Letícia, que foi um político e diplomata francês. Ele apoiou a ascensão de Napoleão ao poder, mas se antepôs a ele por discordar de sua política externa. Ele se exilou na Itália e depois nos Estados Unidos, onde se dedicou à literatura e à ciência. Maria Ana Elisa Bonaparte Bacciochi nasceu 13 de janeiro de 1777, a primeira filha do casal Bonaparte, em que foi princesa de Lucca e Piombino e depois Grã-Duquesa da Toscana. Ela era a irmã favorita de Napoleão, que a admirava por sua inteligência e ambição. Ela governou seus territórios com eficiência e autoridade, promovendo as artes e as ciências. Louis Bonaparte, o quinto filho, nasceu em 2 de setembro de 1778, foi rei da Holanda, por nomeação de Napoleão. Ele tentou defender os interesses dos holandeses contra as exigências de seu irmão, que queria usar o país como um aliado contra a Inglaterra. Ele abdicou em 1810, após a anexação da Holanda pela França. Pauline Bonaparte, a segunda filha, nasceu em 20 de outubro de 1780, foi princesa de Guastalla e depois duquesa de Parma. Ela era a irmã mais bonita e extravagante de Napoleão, que a mimava com presentes e honras. Ela teve vários amantes e escândalos, mas também se destacou por sua coragem e lealdade ao irmão. Caroline Bonaparte, a terceira filha, nasceu em 25 de março de 1782, foi rainha consorte de Nápoles, como esposa de Joaquim Murat, um general francês que se tornou rei por indicação de Napoleão. Ela era a irmã mais ambiciosa e intrigante de Napoleão, que a influenciava em suas decisões políticas. Ela conspirou contra seu marido e seu irmão em várias ocasiões, buscando aumentar seu poder e prestígio. Jerônimo Bonaparte, o caçula da família Bonaparte, nasceu em 15 de dezembro de 1784, foi rei da Westfália, um reino criado por Napoleão na Alemanha. Ele era o irmão mais irresponsável e frívolo de Napoleão, que o desaprovava por sua conduta imprudente e extravagante. Ele gastou muito dinheiro em festas e luxos, negligenciando os assuntos de seu reino. A família de Napoleão foi uma dinastia que marcou a história da Europa no século XIX. Eles foram protagonistas de guerras, revoluções, alianças e traições, mas também de progressos culturais, científicos e sociais. Eles foram admirados e odiados por muitos, mas nunca passaram despercebidos. Napoleão Bonaparte teve uma infância desafiadora, que foi marcada por tensões políticas, já que a Córcega estava em constante conflito com a França na tentativa de reaver sua independência conquistada em 1755, que perdurou até 1768, sobrevivendo apenas 14 anos. Os Bonapartes não tinham ancestrais nobres no sentido tradicional. Sua família eram considerados de origem nobre menor ou nobreza provinciana da Córcega,
mas não eram nobres aristocráticos de alto escalão na França. A Córcega, sua terra natal, era uma região que passou por várias mudanças de controle ao longo dos anos e tinha uma sociedade nobre local própria, mas a posição dos Bonaparte não era excepcionalmente prestigiosa. Apesar dessas adversidades, Napoleão e seu irmão mais velho tiveram uma boa educação e foram enviados às escolas militares na França como bolsistas, em razão do zelo de seu pai Carlo de Bonaparte e da sua influência junto aos seus contatos com personalidades importantes da época, como o Conde de Marbeu, o governador da Córcega, e o rei Luís XVI. O título de nobreza concedido à família Bonaparte propiciou oportunidades para estudar em instituições respeitadas e academias militares na França, o que foi crucial para o desenvolvimento de suas carreiras, principalmente no caso de Napoleão, que se tornaria um dos líderes militares mais poderosos e renomados da história da Europa. Napoleão desde cedo começou a mostrar seus talentos como líder e sua paixão pela história e estratégia militar. Ele também desenvolveu uma forte personalidade e um espírito determinado que seriam características marcantes em sua carreira militar e política. Como muitos corsos, Napoleão falava e lia corso, como língua materna, e italiano, como língua oficial da Córcega. Carreira militar e política. Em janeiro de 1779, com apenas 9 anos de idade, Napoleão estava matriculado em uma escola religiosa em Autun, para aprender francês. Em maio, Napoleão Bonaparte começou sua educação na Escola Real de Brienne, ainda com 9 anos de idade, permanecendo nesta escola até 1784. A Escola Militar de Brienne, ou École Militaire de Brienne, foi fundada em 1779 na França, por Valentin Duc de La Rochefoucauld, o Marquês de Landreville, durante o reinado de Luís XVI, com o propósito de proporcionar educação militar a jovens nobres e prepará-los para carreiras militares. A escola visava formar futuros oficiais do exército francês, oferecendo uma educação que combinava treinamento militar com instrução acadêmica. A matrícula na Escola Militar de Brienne era altamente seletiva e exigia provas rigorosas de ascendência nobre, bem como recomendações de personalidades influentes. A nobreza e a aristocracia desempenhavam um papel fundamental no sistema educacional da época, e essas escolas militares eram frequentemente destinadas a preparar jovens nobres para carreiras militares e públicas. As recomendações de pessoas influentes muitas vezes garantiam o acesso à educação de alta qualidade e oportunidades futuras. Esse sistema se encaixava nas estruturas sociais e políticas da época, onde a nobreza detinha poder e influências significativos na França pré-Revolução Francesa. No entanto, durante a Revolução Francesa e os eventos subsequentes, essas estruturas sociais foram significativamente abaladas, e as escolas militares e educacionais passaram por mudanças importantes, tornando-se mais acessíveis a uma gama mais ampla de candidatos. Em setembro de 1784 ingressou como bolsista na Escola Real Militar de Paris. Formou-se em 1785 aos 16 anos de idade como subtenente de artilharia. Esse curso deveria durar 2 anos, mas ele concluiu em 1 ano em consequência do falecimento prematuro de seu pai. Napoleão foi o primeiro estudante nascido na Córcega a concluir o curso. A Escola Real Militar de Paris era uma das melhores escolas militares da França e oferecia cursos avançados em matemática, física, química, engenharia e estratégia militar. A educação que Napoleão recebeu nesta escola o preparou para sua carreira militar e política posteriormente. Após se formar na Escola Militar de Paris em 1785, Napoleão Bonaparte recebeu a patente de subtenente, sous-lieutenant, do Exército Real Francês, sendo designado para o regime de artilharia de La Fère na França continental, em 1785. Este foi o seu primeiro emprego como oficial do exército francês, mas Napoleão realizou visitas frequentes à Córcega,
onde apoiava o movimento nacionalista local. Durante esse período, ele desenvolveu habilidades militares e políticas que seriam cruciais para sua ascensão ao poder. Além disso, Napoleão aproveitou esse tempo para estudar a história, estratégia militar, geografia e política. Ele também desenvolveu amizades e alianças importantes com outros oficiais, o que ajudou a impulsionar sua carreira. Desde o começo de sua vida como militar demonstrou ter habilidades que o destacavam, e a eclosão da Revolução Francesa, em 1789, ofereceria o cenário perfeito para que ele se tornasse a principal figura da política na França. Na verdade, até 1792, Napoleão ficou entre idas e vindas da ilha de Córcega por estar envolvido em assuntos revolucionários de sua cidade natal. O nome Napoleão é uma forma francesa de seu nome original italiano, que era Napoleone di Bonaparte. A transição de Napoleone para Napoleão ocorreu em parte devido à adaptação de seu nome à língua francesa. Durante a Revolução Francesa e sua subsequente ascensão ao poder na França, ele e sua família adotaram nomes e títulos franceses para se integrarem melhor na sociedade e na política francesas. Portanto, embora seu nome original fosse Napoleone, ele se tornou mais conhecido como Napoleão Bonaparte na história, graças à francesização de seu nome. Esse nome Napoleão tornou-se um dos mais famosos da história, devido às realizações significativas de Napoleão Bonaparte como líder militar e imperador da França. Olá, obrigado por chegar até aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe. Até breve!